Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha aqui no canal. Este é o 8º episódio do Casas Empresariais Podcast, uma parceria da Conexão com Z e da Toledo Prudente Centro Universitário, com apoio do programa Semente Educação. Sou Wilson com Z e agradeço a cada um de vocês que nos acompanham aqui no canal. No episódio de hoje, temos conosco duas mulheres empreendedoras, a Simone Alves e a Tânia Abunísio. E comigo aqui de volta na bancada também hoje o Igor Toledo, que durante os últimos 2 episódios não pôde estar conosco. Vamos à apresentação de cada um. Simone Alves, aqui na minha frente, é graduada em Gestão de Empresas pela Universidade Metodista. Tem diversos outros cursos que ela cursou aí durante a sua jornada para se profissionalizar. Atuou por mais de 20 anos no mercado de varejo e há 11 anos criou sua própria loja de vestuário, a loja Simone Alves, onde atende o público feminino do P ao Plus. Simone, é uma satisfação tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, é um prazer meu estar aqui com vocês hoje, fazendo parte desse podcast. Espero poder contribuir com vocês nessa jornada. Obrigado. Nossa segunda convidada é a Tânia Abunísio, graduada em Medicina, atua como médica integrativa, é proprietária da CEMED Centro Médico e Odontológico e CEMED Cartão de Benefícios. Também já atuou na área de confecção e também loja no ramo de vestuário e ainda no ramo de bicicletas. Seja muito bem-vinda, Tânia. É um prazer tê-la conosco. Obrigado, Wilson. Eu agradeço o convite. Espero poder, contribuir aí com o caso de hoje, que é sempre bem desafiador, né? Isso, bacana. Obrigado. E por último, o Igor Toledo, que é pró-reitor acadêmico aqui da Toledo Prudente, além de ser também professor da casa. Igor, obrigado por estar de volta aí conosco neste episódio. Eu que agradeço. Ainda estou com a voz um pouquinho ruim, mas me recuperando e pretendo fazer um bom episódio como sempre. Vamos colocar assim, né, Igor? É a recuperação agora para frente positiva, Exatamente. Né? Porque no anterior também já era problema de voz, né? Você não conseguia nem falar, né? Exatamente. Legal. Pessoal, hoje nós vamos abordar o caso número 8 do livro Casas Empresariais, a tomada de decisão na prática, que é um caso que é uma loja de roupas e que tem algumas particularidades. Eu vou fazer um resumo rápido aqui desse caso e depois a gente já entra na questão aí da discussão das situações contidas dentro desse caso. Essa loja de roupas, ela está localizada dentro de um shopping, está ativa há 15 anos, enfrenta hoje um desafio relacionado ao comportamento de uma de suas vendedoras, que é a Marta. Então a Marta é a personagem principal e que a gente vai falar bastante dela neste episódio. Inicialmente, Marta teve um bom desempenho, mas ela está há 8 meses no trabalho, tá? Mas nos últimos 3 meses suas vendas caíram e sua postura no ambiente de trabalho começou a gerar preocupações e inquietações. Marta, de uns tempos para cá, prefere atender clientes masculinos de maneira descontraída, usando roupas provocantes e chamando-os por apelidos, tá? Tipo benzinho, amor, querido e por aí vai. O que está afetando a imagem dessa loja. Além disso, ela tem recebido muitas ligações pessoais durante o expediente, causando interrupções no atendimento. E aí já começam a surgir rumores de que Marta está usando seu trabalho para outros fins, o que contribuiu para a insatisfação dos colegas de trabalho e também o afastamento, e isso é preocupante, das clientes femininas. A loja, ela enfrenta o dilema de como lidar com esse comportamento, pois, afinal de contas, está afetando tanto o desempenho da reputação do negócio que está tendo perda de público feminino. O tema central gira em torno da ética profissional, gestão de desempenho e a manutenção da imagem da loja em um mercado competitivo. E aí eu acho que assim, o primeiro tópico que nós podemos aí começar abordando no episódio é logo no início do caso, e aí vocês não foram convidadas à toa, tá? As duas têm experiência com o ramo do vestuário em algum momento já. E aí eu queria ouvir de vocês, como é que é esse mercado, antes da gente entrar especificamente
com o caso, a situação da Marta, como é que é esse mercado da moda? Há muita concorrência, é tranquilo, dá para todo mundo ganhar um pouco de dinheiro, mas tem que ter foco, disciplina. Por que eu pergunto isso? A gente vê muitas vezes muitos empreendedores, sem se prepararem, sem ter um estudo adequado, uma formação, abrindo uma loja, por exemplo, de confecções, pequenininha, e aí você passa ali 5 meses, 8 meses, e a loja fecha. Isso é muito comum, inclusive a gente vê isso bastante acontecer na região aqui do quadrilátero central aqui de Presidente Prudente. Queria que a gente podia estar começando com esse tema aí. Qualquer uma das duas, e o Igor a gente deixa para o final. Bom, existe realmente, né, essa fragilidade de pessoas que começam a empreender sem nenhuma programação, sem nenhum estudo de mercado. Simplesmente as pessoas largam o emprego e começam a empreender vendendo roupa, achando que é fácil assim. Elas não estudam o mercado, elas não estudam para quem elas vão vender. O que acontece? Há uma frustração mesmo ao longo desse período. O que acontece? As pessoas... Não é concorrido vender roupa. Tem espaço para todo mundo. O que falta é as pessoas se prepararem mais. Eu já até dei mentoria. Já dei mentoria para lojistas, assim. Teve uma época da minha vida que eu quis dar mentoria, mas eu parei. Por quê? Porque a falta de preparo é tão grande que eles não querem fazer. Eles querem que você faça por eles. Não vou mais dar mentoria porque eu entendi. O problema é que as pessoas acham que as coisas vão acontecer do dia para a noite. E é um processo, né? É um desempenho que tem que ser desenvolvido ao longo dos anos. E as pessoas simplesmente querem que aconteça agora. Então, não é concorrido, é fácil. As pessoas precisam apenas estar preparadas, saber qual é o público, ponto, o que vai vender, para quem vai vender, né? Fazer todo um funil para entender o que ela quer fazer. Mas não é assim que funciona. Então, por isso que há tanta dificuldade hoje no mercado de pessoas que abrem, perdem todo o seu dinheiro, aquele dinheiro talvez que guardou uma vida toda, porque não sabe como fazer. Vê o outro ali executando e acha super fácil. Não é. Isso, né? Isso que você está falando, né, Simone, ela remete ao seguinte: tem situação que eu tenho que bater no peito e falar, cara, eu sou o dono do negócio, eu tenho que aprender, eu tenho que saber, né? Não tem coisa que você não consegue terceirizar, né? As mentorias, por exemplo, o mentor é o cara que vai te dar caminhos, mas quem tem que executar e quem tem que querer fazer é o proprietário, né? Ou a proprietária. Exatamente, mas as pessoas não acham que funciona assim. Elas acham que elas contratam um mentor ou um Fórmula gestor pronta, né? E a pessoa vai lá e vai acontecer. E faz tudo por ela. Né? Então elas não seguem o passo a passo do dia a dia, da rotina, do cronograma. Elas não seguem. O que acontece? Exatamente isso. Elas acabam, né, decepcionadas e desistindo, achando que aquilo ali não foi para elas. Quando que, na verdade, tem espaço para todo mundo, desde que você esteja preparado, né? Sim. É uma busca diária, constante de aprendizado. O empreendedor, o lojista, né, até mesmo o médico, tem que estar todo dia estudando, buscando algo novo. A gente não pode mais trabalhar como trabalhávamos há 10 anos atrás, né? Sim, eu estou no mercado de venda, vamos por aí, há 30 anos, né? Comecei como gerente. E aí, tudo que eu aprendi lá serve para alguma coisa hoje, porém hoje já são outras coisas, coisas novas, e as pessoas vivem do passado, né? Então, assim, atualizar sempre, é buscar o conhecimento, ver o que tá, que é tendência, aprimorar, né? Falta aprimoramento. E também na área da contratação, né? Há uma dificuldade muito grande para se contratar, né? É muito difícil, porque as pessoas estão cada vez menos se capacitando. Né? Eu, quando era mais jovem, eu tinha um sonho de ter um acordo com a prefeitura para a gente poder treinar essas pessoas para a área de vendas, para a área do comércio, para a recepção, mas isso ficou lá atrás, não deu tempo. Mas por quê? Porque eu sempre senti essa falta. Há uma dificuldade. O mínimo de esforço para o máximo de resultado, né? Exato. É exatamente isso. Tânia? É bem complicado hoje, eu acho que em todos os setores, viu, Simone? Hoje a gente fala aí de vestuário, né? Mas tem mercado para todos, mas o despreparo é imenso. E a busca realmente por funcionários, por colaboradores que estejam dispostos realmente, pelo menos a aprender ali no espaço onde ele está. É verdade. Está dificultando ainda mais a situação aí, né? Mas, assim, realmente sol para todos, e a partir do momento que você se põe a fazer tal, né, projeto, no mínimo entender o mínimo do projeto para que você entre nele. Mas às vezes a pessoa está ali vendendo frutas e vê a Simone vendendo roupas e fala, nossa, legal, eu acho que eu vou ganhar mais vendendo roupa, olha como é fácil para ela. Exatamente. Né? É que, na verdade, assim, a gente sempre falou isso já em alguns episódios, a pessoa olha a Simone hoje, mas
Qual é a jornada dela, que ela né? A passou. gente sempre fala isso, né? Qual é essa caminhada que ela teve, né? É sobre e aí, isso. pode falar. Eu vou até um pouquinho mais para dentro do negócio. Às vezes é até a pessoa que está dentro, um vendedor Sim. da própria Simone que olha e fala assim, poxa, eu vendo pra caramba aqui, Sim. por que eu não vou e abro a minha loja em vez de eu dar o lucro pra Simone? Já aconteceu. Eu pego o lucro pra mim. Só que é diferente, né? É a gestão, o empreendedor, ele não é só necessariamente o vendedor. Então a pessoa acha que é só entrar, abrir a porta e vender, e na verdade tem 1001 outras coisas que São você diversos precisa fatores. fazer na gestão para o negócio ir para frente. Não é só a venda. É claro que a venda ela é um fator decisivo, Sim. mas por ela não dá tanto resultado quanto a venda somada à gestão. E vocês duas abordaram questões aqui que eu e o Igor temos pego com bastante frequência em praticamente todos os episódios, né? A questão da preparação, da busca do conhecimento contínuo, porque hoje, assim, não dá mais para você pensar, eu vou fazer um curso técnico e não preciso mais estudar. Eu vou fazer uma faculdade. Cara, você vai ter que estudar pro resto da sua vida, porque o mundo está muito intenso, as mudanças estão intensas, né? Então, essa questão de buscar capacitação, buscar conhecimento, buscar se atualizar, ela exige estudo e dedicação, né, Igor? Acho que a gente tem ouvido isso bastante, né? Todo primeiro dia de aula do semestre, eu sempre começo, do semestre não, né, da faculdade, do curso dos alunos, eu começo com a frase, quem já ouviu aquela expressão, não vejo a hora de parar de estudar? Aí 90% levanta a mão. Olha, infelizmente ou felizmente, acaba com isso. Eu tenho uma notícia. Tira isso da cabeça de vocês. Tem data para começar, mas não tem data para parar. Isso aí não existe mais. Isso acabou. Essa história de eu não vejo a hora de eu acabar de estudar. Não tem fim. Acabou. É constante. É o lifelong learning. Você vai ter que aprender ao longo da vida. Sim. Vai ter um tempo que você vai ter alguém ali pegando na sua mão e falando, olha, faz isso, faz aquilo, olha isso, olha aquilo. Mas vai ter um momento que você vai ter que aprender a caminhar com as próprias pernas. Eu venho de uma empresa, antes de eu ser proprietária da minha loja, onde a empresa investia no funcionário. Então, eu tenho essa cultura, né? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de conhecimento. E aí, quando eu quero inserir isso para algumas das minhas colaboradoras, você precisa ver a dificuldade que é. Porque elas têm desculpa, eu não vou poder, porque eu não... Gente, a gente está querendo investir, né? No conhecimento delas. Eu falo sempre assim, olha, você não vai ficar aqui para sempre. Eu quero que você, no próximo, né, lugar que você esteja um nível maior. Você não pode permanecer como você está, né? Mas mesmo assim, elas são resistentes, tá bom daquele jeito, não precisa. É uma dificuldade tremenda você inserir algo novo para elas, agregar um valor novo na vida delas, como profissional, como pessoa, elas são resistentes. E até obrigar é complicado, porque você não consegue ensinar quem não quer aprender. Então você vai pegar a pessoa e colocar ela obrigada lá, falar assim, não, você vai fazer esse curso de venda sim, Wilson, você vai fazer. É difícil. Ele vai sentar lá obrigado e falar assim, não, tá bom, eu tô aqui, tô cumprindo meu papel, mas não vou absorver nada. É sobre isso. Complicado. Vamos lá. Entrando no caso de Marta, tá? A gente tem algumas situações que acho que são bem interessantes. E só lembrando aqui sempre, né, para o nosso público e para vocês também, tá? O caso, os fatos inseridos aqui, a situação de Marta, isso é real, tá? Isso foi presenciado e, obviamente, a gente não traz a solução e o objetivo do episódio não é esse também, mas sim é discutir as nuances envolvidas, né? Sim. E aí, assim, eu frequentemente, quando eu vou em algum estabelecimento comercial, né, não vou citar aqui nomes, porque alguns deles eu sou cliente contínuo, né? Mas quando você chega num estabelecimento comercial e o atendente, principalmente as meninas que vão me atender, falam assim, oi benzinho, oi amor, oi querido, né? Quanto tempo, tá sumido? Como é que vocês enxergam esse tipo de abordagem no atendimento? Eu literalmente, eu fico sem jeito, não sei como é que vocês enxergam isso, né? A questão, eu falo assim, isso é falta de treinamento? É falta de acompanhamento do gestor? Como é que vocês enxergam esse tipo de abordagem? Olha, eu acho que independente do ramo de atividade que a gente fale, né, que a gente dê exemplo aqui, precisa ter um padrão de atendimento. Sim. E não pode ficar solto, né? Exatamente. É que nem você disse. Às vezes, para mim, o querido vai soar como um carinho. Às vezes, para o Igor, um querido vai soar como
é uma mulher, tá querendo chamar atenção. E eu, particularmente, já passei por uma situação com uma corretora de seguros que as pessoas próximas, às vezes, eu tenho dificuldade com o nome. Imagina as de fora. E a gente lidar com pessoal da enfermagem, muita gente nova. E eu tenho muita dificuldade com nomes. E às vezes eu falo, ô, querida, por favor, para a enfermeira, né? Você pode, por favor, ver isso para mim, minha querida? E eu conversando com a menina, que era da corretora de seguros, eu, em um momento, falei para ela, não, querida, por favor, vê isso para mim. Ela ficou brava. Ela entendeu o querida como, não sei, né? Como ela sentiu uma ironia, E isso me serviu como aprendizado. Que legal esse depoimento seu. Porque, assim, eu falei, peraí... Eu falei, olha, me perdoa, tá? Eu não sei como que você entendeu aí, foi da minha parte, né? Foi com todo respeito. Me perdoa, a partir de agora eu só vou te chamar pelo nome. O erro realmente foi meu. E vou buscar conversar com você por telefone. Eu não vou mais falar com você pelo WhatsApp, para que não haja realmente nenhum tipo de má interpretação entre a gente. Ponto. É o Comunicação. Se eu pegar o Wilson... Se eu pegar esse microfone e jogar no lago, já contei essa aqui, né? Jogar numa piscina, ele vai afundar, certo? Se eu pegar o Wilson e jogar numa piscina, eu não sei, ele vai afundar. Se eu jogar a Simone numa piscina, talvez ela saia da piscina e venha me dar uns cascudos. Se eu jogar a Tânia na piscina, ela vai nadar e sair da piscina e dar risada, Ou seja, o fator ser humano, ele é volátil. Dependendo da pessoa, a mesma ação, ela vai mudar. O microfone não. Se eu pegar esses 4 microfones e jogar, os 4 vão fazer a mesma coisa. O ser humano, ele tem essa diferença. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que falamos para evitar esse tipo de situação. Eu costumo dizer que quando a gente chama a pessoa pelo nome, é muito mais agradável. A pessoa se sente importante, né? Ainda que quando elas falam, mas eu não consigo, fala, anota na mão. Oi, bom dia, qual é o seu nome? Anota na mão, porque se você esquece, porque elas têm essa dificuldade. Você tá aqui, você olha, né, disfarçado. Não, o nome é algo assim muito forte na vida da pessoa, ela se sente importante, até para você começar a venda. Então você já, oi, bom dia, oi, querida. Eu não aprovo isso, né? Eu costumo dizer que o nome é tudo mais importante na cliente. Então, seja homem, seja mulher, idosa, jovem, chama pelo nome, né? Um bom dia, sempre bem-vindo, com o nome. Esqueceu, anota na mão, anota, não sei, o jeito que você tiver ali, a ferramenta que você tiver, pra fazer, anota e fala com o nome. E você percebe que as pessoas, elas se importam com isso, né? Como no caso, a pessoa se importa com o nome dela. Sim. Então, assim, o nome, para mim, é fundamental e precisa ter esse treinamento, né? Relacionado ao comportamento. Quando a pessoa entra na empresa, eu não gosto muito desses, minha querida, fofa, nananã, maravilhosa. Hoje as pessoas estão criando jargões aí para chamar atenção na internet, inclusive, né? Mas isso é perigoso. Né? É perigoso, porque pode soar como um querido de verdade, mas como uma ironia também, né? Como se estivesse ferroando a pessoa. Uma provocação. Isso é perigoso, é muito perigoso. Então, nunca vai errar chamar pelo nome. Então, precisa ser feito um treinamento. Olha, o nosso atendimento funciona assim, abriu a porta, ou a porta abriu sozinha. Bom dia, qual o seu nome? Ter todo o treinamento do primeiro, inicialmente, atendimento ali. Porque senão, cada um vai falar de um jeito, né? A gente tem 5 vendedores. Imagina se os 5, cada um trata os clientes de uma forma. Já perdeu a personalidade da empresa ali de cara. E eu falo assim, uma coisa é assim, eu chamar o Igor, ô querido, sim. Meu amigo, meu parceiro. E você tá aqui, ó. A Tânia, por exemplo, hoje eu já tenho uma proximidade mais perto. Agora, eu sinto mais liberdade hoje, sinceramente, falar querida para a Tânia, mas para você ainda não. Sim. Porque a gente se conheceu recentemente, sim, né? Claro. Então, isso vai se criando um relacionamento. Sim. Mas eu acho que assim, dentro de um estabelecimento comercial, você tem que ter isso. E, cara, você falou um negócio super fantástico aí, tá? Simone, a questão do nome. O nome tem peso. E eu tenho amigos que têm dificuldade de falar, por exemplo, o meu nome, tá? Então eu falo, bom dia, tal, fulano, né? E a pessoa, bom dia, como você está? Ela não retribui, né? Então a gente começa a perceber, e aí eu acho que assim, essa situação que está contida no caso, ela é fundamental para a gente analisar como é que a gente trata as pessoas. Sim. Porque dependendo como você chama elas, você de repente até afasta
né? A pessoa se sente ofendida e você muitas vezes nem percebe, né? Então, essa questão de ficar antenado e criar um padrão dentro de um estabelecimento comercial é super importante. E eu fiquei muito feliz com essa sua descrição, Simone, quando você falou que a empresa anterior que você trabalhou por muitos anos, ela investia em treinamento, em capacitação. Isso é muito importante, as empresas precisam fazer isso. Apesar de que a gente tem um problema hoje muito sério, isso é um tema que eu abordo em uma das minhas palestras, que é a questão do choque geracional. Sim. Principalmente com essa nova geração, a geração Z, que está aí no mercado, e a geração alfa, que a gente chama também de geração inteligência artificial, que está chegando aí. É um problema sério, tenho conversado nas minhas consultorias com inúmeros empresários, então essa dificuldade, ela existe hoje, e realmente eu acho que ainda não tem um caminho assim para se resolver isso. Sim. Mas eu enxergo assim, talvez um dos caminhos seja realmente a gente falar, comunicar, né, melhor, né, conversar Sim. com as pessoas, fazê-las enxergar alguma coisa diferente. Aquilo que o Igor falou, cara, enxergar que, por exemplo, cara, não é mais só terminando a faculdade, a gente precisa ter consciência que é contínuo, o aprendizado, o estudo e a dedicação. A gente vê aí um certo conflito de gerações. Não, total. Exatamente, porque quando você pega o empresário, geralmente ele já caminhou, ele já tem aí 20 anos de empresa. Verdade. Então ele já é uma pessoa que já é de outra geração. E aí você vem fazendo contratações onde tem muita dificuldade do gestor, o proprietário, falar a mesma linguagem. Mas aí, às vezes, eu me pergunto, Wilson, se tudo isso tão novo realmente fosse algo aí tão extraordinário, porque eu fico assim, na época da minha avó, talvez ela pensasse assim, como que os meus netos e os meus bisnetos vão sobreviver nesse mundo que está ficando uma loucura, está evoluindo dessa forma. E aí, cada geração pensa que a próxima geração não vai passar daquilo porque tá tudo muito rápido. E aí a gente se depara com situações onde as pessoas estão buscando o tradicional. Você vai em algumas empresas que você vê que as pessoas... a comida caseira, por um exemplo. Tem o fast food, teve tudo isso, essa loucura, todo mundo foi. Aí agora todo mundo está voltando ao tradicional. Então você vê o mercado indo e voltando, e aí às vezes eu penso, o que então nós precisamos? Eu tenho a minha geração, onde os meus colaboradores hoje já têm outra cabeça. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio entre o seu atendimento, alguém entra dentro da tua loja, você tem que ter todas as opções para a tua cliente. Porque vai ter aquela cliente que só vai comprar teu no digital. Sim. Ela vai comprar e aí ela vai lá atrás daquela peça que ela viu no digital. Só que aí, às vezes, ela é muito prática. Ela chega e fala, eu vim buscar aquela blusa que eu vi. Sim. Ela vem e pronto, ela não quer mais nada. Sim. A ponto de nós encontrarmos hoje pessoas que, se você for realmente dar um atendimento para ela não gosta, ela se sente sufocada. Ela fala, meu Deus, a vendedora ficou atrás de mim o tempo todo, me enchendo o saco. Mal entrei, ela já veio em cima de mim. Exatamente. E tem a que você não dá atenção porque você quer deixar à vontade e a pessoa diz que foi mal atendida. E ela vai embora porque ela fala, ninguém olha pra gente dentro dessa loja, eu vou embora. Então, o mercado está bem assim, a gente está tendo que ter muito cuidado. Muito jogo de cintura. E isso é treinamento para os colaboradores, porque você tem que entender a necessidade do outro. A gente está entrando numa situação que hoje nós estamos com 4 gerações no mercado de trabalho e entrando a 5ª. Sim. Tá, então isso é muito complicado. É o tradicionalzão ali, muito tradicional. Não vai. E aí tem uma outra coisa, que eu assisti uma palestra de um cara que eu amei a palestra dele, Dado Schneider. Assisti uma palestra dele em Marília. E aí ele fala que, por exemplo, a geração Z foi a primeira geração que nasceu no digital. As 3 gerações para trás que estão no mercado foram gerações que, quando nasceram, elas não tinham
tinham acesso ao digital. A internet é algo relativamente novo, nós estamos falando aí de 94, 95, quando a internet se abriu no Brasil. Até lá, todos aqueles que nasceram anteriormente não nasceram no digital. E a partir dessa geração Z, quando essas pessoas nasceram, tá, elas já nasceram com uma tela, né? E aí o que acontece? Elas enxergam o mundo de modo diferente do que a nossa geração. Bem E aí entra esse conflito todo. E agora vocês imaginam uma média, uma grande empresa que tem 100 colaboradores lidar desde o cara que está lá com 50, 60 e o cara que esse jovem que está entrando no mercado aí com 16, 17, 18 anos, né? Como que você lida com isso? Então, a formação desses gestores, muitas vezes, ela não prevê isso. Como é que você cuida de pessoas de diferentes gerações? Como é que você atende expectativas de diferentes gerações? Isso é muito complexo. E isso, invertendo a outra ponta, né, eles são consumidores também, né? Também. Todos nós somos consumidores, ou seja, as 5 gerações. E aí realmente entra um desafio muito grande. E eu acho que exige mais treinamento ainda para os colaboradores, no sentido de ter esse jogo de cintura, de identificar quem é quem e o que gosta. Né? O cuidado desse atendimento. Mas vamos seguir adiante. Eu queria ver com vocês um outro tópico que é bem bacana aqui. Marta está 8 meses dentro da empresa e nos últimos meses ela começou tendo um volume de vendas bacana, né? Atendendo as expectativas da loja, e de uns 3 meses para cá as vendas despencaram. E começaram a aparecer alguns outros comportamentos, né? Tipo, atender o telefone, né? Eu estou atendendo um cliente, toco o telefone, eu peço para a outra atendente continuar o atendimento, eu vou lá para o fundo da loja. Vocês já viveram algo parecido na experiência de vida de vocês? E como é que vocês lidaram com essa situação? Não vou nem entrar agora ainda na situação do caso ali principal de Marta, que é a questão da... Desvio de função, vamos Desvio dizer de assim. função e o que está por trás disso, que a gente entra daqui a pouco. Mas essa questão, por exemplo, de metas, atribuir metas, vai, executa e de repente cai. Como é que vocês... O que vocês têm a contribuir conosco, com a nossa audiência, sobre essa situação que está inserida no caso? Olha, eu em relação a atendimento ao público, que o meu é um pouco diferente da Simone, né? Porque a gente está aí na área da saúde, mas a gente também tem metas, de atendimento, qualidade de atendimento, tudo isso. E o que eu percebo? Que o gestor, ele não pode se desviar em nenhum momento. Porque eu não sei se esse é o teu problema, mas assim, você treina, você ensina, vamos dizer que você treinou de A a Z. Daqui a pouco já está fazendo de A a M. Daqui a pouco já está no J, daqui a pouco está fazendo só o ABCD. E é incrível como vai se perdendo pelo caminho. E isso não precisa muito tempo, não. E aí você entende assim, poxa, até eu me pergunto muito, eu estou precisando fazer um curso, viu, Igor? Não, vamos fazer. Precisando fazer um curso. Porque muitas vezes eu me pergunto, porque eu acredito que exista aí também o problema aí da geração que a gente fala. Porque na minha geração... Se os nossos pais diziam, você tem que fazer isso, seguir por esse caminho, virar na rua tal para chegar na escola. Você não mude o caminho sem a minha autorização. Isso acabou com essa geração Então, nova. Né? Exatamente, nós fomos treinados e disciplinados a seguir essas regras. E hoje você vê que muitas vezes esse pessoal eles têm dificuldade com regras. Sim. Então você treina, você explica, o porquê das regras. E eu costumo até dizer para eles, eu falo, pessoal, a regra, ela perde o sentido se não for para ser cumprida. Regras. Só que você vê que eles se
perdem demais e muito fácil. E aí você fala assim, tá, mas em que momento isso foi deixado? Nem eles sabem em que momento eles deixaram de fazer aquilo. Porque eles não foram condicionados, talvez, porque nós fomos condicionados, eles não. Aí tem uma questão importante que eu abordo numa das palestras, que é o seguinte: quando as telas vieram, né, essa tecnologia toda na frente, né, dos nossos olhos, não foram só os que estavam nascendo que foram afetados. Os pais foram afetados, e os pais começaram a olhar para as telas mais do que olhar para os seus filhos. Tá? Então nós, né, das gerações hoje você tem, por exemplo, pessoas com 70, 80 anos que ficam o dia inteiro ali nas redes sociais. Então, assim, tem que ter um cuidado. Então, eu falo assim, a culpa não é só da geração Z, não é só das telas. A tecnologia é algo que eu enxergo que é positivo. O problema é que nós fomos sendo conduzidos de uma forma e não nos damos conta que nós estávamos sendo absorvidos pela tecnologia, nossa energia está ali. Né? E aí você tem diversas implicações. Você tem uma dificuldade de aprendizagem, porque você está numa tela... Isso já aconteceu comigo um tempo atrás. Quando eu me dei conta, eu estava ficando ali 3 horas por dia só rodando imagens. Você roda imagens e tal. E aí até que um dia, assim, cara, eu pensei comigo, falei, cara, o que eu estou aprendendo? O que eu estou aprendendo? Com isso. Então você entra num modo assim, parece que você desliga a parte do cérebro de raciocínio e você só fica curtindo imagens. O poder que tem. E se você bobear, depois dessas 2, 3 horas, você não lembra nem o que você viu, porque você estava desligado. Então, e essa talvez é uma das origens dessa situação toda complicada que a gente tem. Então a família deixou de cuidar dos seus filhos. E não é culpa dos filhos. Eu falo assim, a maior culpa talvez seja dos pais, tá? Que não souberam como lidar com essa novidade. Exatamente, é isso aí. Tá? E que não impõem limites. Por isso que hoje há essa discussão de repente, limitar o uso de celular em sala de aula, né? Limitar o uso do celular, a quantidade de horas dos filhos em casa. Então, estão havendo algumas discussões nesse sentido, né? E Simone, o que você enxerga dessa situação? Assim, eu vejo que eu trabalho muitos anos, né, com comércio, meta, venda. E o que acontece? Hoje a vida emocional das pessoas está muito abalada. Então, por qualquer coisinha, elas levam para dentro da empresa esse problema pessoal e não conseguem separar. E aí a gente precisa avaliar também como está a vida dessa pessoa emocional e tentar ajudar de uma forma, claro que a gente não vai se envolver num todo na vida pessoal dela, mas normalmente as pessoas quando caem a produção, algo está acontecendo com ela. Necessariamente nem sempre é com a empresa, porque a empresa está dando as ferramentas, a empresa dá suporte, dá produto, dá tudo, dentro do que eu vejo. E, no geral, que eu conversando com empresários. Mas o que acontece? As pessoas hoje elas não conseguem separar a vida pessoal. Quando chega dentro da empresa para trabalhar, num geral, até nessa situação e a moça tem algo fora, ela mistura e ela perde o foco. Quando perde o foco, a produção cai. Né? E aí precisa o quê? O gestor está nessa... Hoje eu falo, gente, a gente trabalha dobrado com a mente, com o corpo, com tudo, porque você tem que estar atento a tudo o tempo todo, você não pode perder um fio da meada, que se você perder, o barco afunda. Então, assim, a vida fora das pessoas hoje afeta muito a produção lá dentro e elas não sabem separar. Na minha época, eu era assim, dentro... Você é profissional, lá fora a sua vida pode fazer o que você quiser. Hoje não, eles levam pra dentro. Eu costumo sempre pôr isso pras meninas. Gente, ó, lá fora a vida de vocês, celular particular, lá fora, aqui dentro é celular da empresa, é tudo relacionado à empresa. Tudo tem um custo. Cada minuto seu aqui tem um custo e eu faço questão em pagar. Eu tenho prazer em te pagar, mas eu também vou te cobrar. Só que eles não sabem isso. Eles misturam e aí, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô boa pra vender. Tipo, o que eu tenho com isso? O que eu tenho? Hoje eu não tô bom pra pagar seu salário, né? Detalhe, é uma geração que não tem nem vergonha de falar isso pro patrão. Não. Eu jamais falaria isso pra um patrão meu. Jamais eu gostaria de negociar algo com o meu patrão. Eu cumpria as regras ali e ia adiante. Eles não. Eles querem impor, eles querem... Então, assim, eles misturam tudo, não conseguem separar o profissional do pessoal. São imediatistas.
querem para hoje, né? E aí o que acontece? A vida pessoal deles, a vida pessoal do profissional afeta a meta, afeta a produção dentro da empresa, afeta a execução, porque ela tá mal, ela acaba igual a batata podre no saco, afeta toda a equipe. E afeta. Então você tem que estar atento àquela e ao resto. Então é um esforço emocional muito grande para a gente saber trabalhar num conjunto para que as coisas vão bem e você não perca ali o seu foco, o seu objetivo, né? Que é alcançar alguns resultados. Então, assim, hoje, além do empreendedor ter que estudar, ter que ser tudo isso, você tem que estar atento ali, ó, a que está acontecendo na vida pessoal. Na minha época, meu patrão acho que nem sabe o que acontecia comigo, porque eu não deixava transparecer. Eu podia chorar da porta para fora. Entrava ali profissional. Hoje não, hoje eles chegam chorando, chegam reclamando. Teve um dia que uma funcionária minha não foi porque divorciou do marido, estava chateada. E aí? Falei, cara, quando que eu ia falar isso para um patrão meu, né? No passado, quando eu era... Não, imagina, falta de respeito. Hoje não tá nem aí. Então, a vida emocional pessoal misturada dentro da empresa faz com que as metas caiam, faz com que as vendas caiam, diminui a produção e a gente acaba sendo prejudicado. E é difícil achar um profissional que não misture. Eles misturam muito, assim, toda hora você tem que estar colocando cada um no seu lugar de forma respeitosa para ele saber que ele está ali para executar algo. Eu sempre digo assim, ó, não sou eu que pago o seu salário. Quem paga o seu salário é o cliente. Então você tem que fazer o melhor pro cliente, não é nem para mim. Uhum. Eu tô aqui como gestora, mas você paga o seu salário. Porque eles ficam assim, né? Ela que paga. Não sou eu, é você, é o seu trabalho. Se você não quiser executar, vai ter outro que vai vir e assim sucessivamente. Mas eles não estão nem aí. Eu venho de uma época onde a gente ia trabalhar para comprar um carro, um apartamento, estudar, fazer uma viagem. Hoje eles querem trabalhar para pagar a bebida, a festa do final de semana. Uhum. Ou o iPhone, né? Porque é na moda comprar um iPhone. Isso. Então, assim, eu sou de uma outra geração. Então, eu tenho bastante dificuldade em ver acontecendo isso com elas e vendo que elas não estão nem aí com a vida delas. Vai continuar ali naquela vida, né? Não vai sair daquilo. Enquanto eu penso assim, gente, faz um consórcio, paga algo, paga um apartamento. Não tá nem aí. E eu venho dessa geração. Existe uma situação que eu também abordo muito, justamente essa questão do futuro. Eu dei uma palestra alguns dias atrás na Unesp de Tupã, na Semana de Administração. E aí eu apresento uma linha do tempo, tá? Quando eu nasci, a expectativa de vida das pessoas era na faixa dos 60 anos. Hoje ela está batendo 80. E existem alguns estudos que estão falando que até 2050 a expectativa de vida das pessoas vai bater 100, 110 anos. Sim. Em função dos avanços da tecnologia, dos estudos, das pesquisas científicas que estão acontecendo dentro da área da saúde. Sim. E aí a gente começa a analisar e aí eu coloco uma interrogação na cabeça desses jovens, né? Eles estão nessa faixa hoje, quando você considera intervalos de 10 anos, nós temos uma régua com 10 pontos. Eles estão no segundo ponto só, né? Como é que eles vão estar quando eles chegarem ali no 7, no 8, ou seja, 70, 80, 90 anos, se eles não se preocuparem? Eu falo assim, não é um problema você ganhar dinheiro e você gastar com o seu bem-estar, mas guarda uma parte para você ter uma segurança. Sim. Porque você, Tânia, você que trabalha no setor da saúde, você sabe muito bem. Quando a gente fica com mais idade, né, você vai precisar ter um plano de saúde, você vai precisar ter dinheiro para comprar medicamentos e remédios, isso faz gasto. Recursos, né? Recursos. Então, assim, gastar tudo nesse imediatismo que essa geração tem hoje, vai ter um problema lá na frente. Hoje essa geração está morando até os 30, 35 anos com seus pais. E o Dado Schneider fala, muitos deles, né, ali nos 30, 35, né, vai fazer um passeio, né, no meio do caminho adota um pet, no meio do caminho tem filhos, e aí separa e volta para a casa dos pais, né, e continua morando. Só que pai e mãe vai embora em algum momento. Verdade. Né? E aí? E a partir dali, quando esse jovem de hoje tiver 45, 50, 55 anos, como é que será? Já não tem mais pai e mãe? E aí? Eu gastei tudo que eu ganhei, tudo que eu recebi de salário ou de renda empreendendo. Como é que eu vou sobreviver essa outra metade da vida que eu vou ter pela frente? Então, as pessoas precisam começar a analisar dessa forma. E, de novo, não existe um certo ou errado. Eu acho que o que aconteceu foi um erro
de gerações, das diversas gerações envolvidas, e a gente tem um resultado dessa geração que é problemática hoje. Exatamente. E aí vem diversos desafios, eu já comentei isso aqui, mas como é que os gestores, os líderes das empresas, que são os caras um pouco mais sêniores, estão lidando com isso, né? Eles estão fazendo um estudo, estão tentando entender o que eu posso contribuir para essa geração, porque é muito fácil jogar pedra. Ah, não presta, não tem interesse, não tem comprometimento. Cara, mas e aí? Porque o problema é estrutural, e não é problema só do Brasil, isso é um problema mundial, né, Igor? Sim. As pesquisas demonstram isso. Então, a gente precisa começar a pensar como é que a gente pode ajudar tanto os gestores que estão dentro das empresas, para prepará-los de uma forma melhor, para lidarem com esses jovens e mostrar outros caminhos. Porque muitos deles também estão hoje com depressão, estão com problemas. Quando a gente olha essa matriz Sim. de referência do projeto Semente Educação, essa questão da modulação emocional está muito afetada. Super. Né? Muitos desses jovens não veem expectativas, não têm esperança de que a sua realidade possa mudar. Eu fiz uma palestra, por exemplo, para jovens que são bastante carentes. Cara, você conversa com eles, eles não têm esperança no futuro. Não tem sonho, né? Não tem sonho. Né? Para eles, o seguinte, eles estão fadados a ser entregador, né, de comida, né, Caixa de supermercado. Caixa de supermercado, né? E aí, cara, eles não conseguem enxergar que tem oportunidade. E a oportunidade para mudar essa realidade é a educação. Sim. Né? É o estudo. Sempre. Voltando aqui, que a gente já... Rapidinho, Wilson. Vai lá. Quando a gente fala da matriz, é importante frisar que o foco, ele não está aqui em cima, né? Para quem já está acompanhando os podcasts, já viu a matriz, e para vocês que estão aqui, o foco, ele não está aqui em cima à toa. Ela tem esse modelo de, parece uma tabela periódica. Justamente porque para você ter algumas competências macro, você precisa juntar algumas coisas ali dentro. E o foco, ele ocupa essa posição de destaque acima de todas, justamente porque ela é ali o basal, é a base de tudo, e às vezes a gente chama de básico. O básico é aquilo que está na base, não necessariamente algo que não importa, aquilo que dá sustância, aquilo que não deixa uma empresa, por exemplo, ter teto de vidro. Então, as gerações, com o avanço da tecnologia e a má utilização dela, estão perdendo o foco. Então, não digo nem perdendo, né? A mudança de foco é muito rápida. Muda. Então, a pessoa, ela tá ali focada na venda, de repente o celular toca. Ah, deixa eu atender, que é o que acontece com a Marta. Sim. Deixa eu atender aqui. Poxa, se você está no atendimento presencial e seu celular prioridade. tocou, a prioridade, o seu foco deve estar voltada ao atendimento presencial. O atendimento online, ele pode aguardar um pouquinho. Sim. Ah, mas a sociedade está imediatista. Mas eu acho que é um efeito cascata. Se nós continuarmos aceitando isso como uma verdade, o mundo é imediatista, a gente tem que tratar todo mundo com imediatismo, vai só piorar, a bola de neve vai só aumentar. A gente tem que pegar isso para nós, levar para nossa equipe, para que o atendimento ele tenha um foco, para que a meta seja batida. Caso contrário, sem foco, não tem meta. Nada acontece. Mesmo porque, Igor, eu vejo assim, esse imediatismo aí se você manda um WhatsApp, você quer que a empresa te responda no primeiro minuto. Tá, mas se eu tenho a minha empresa, eu sei o trabalho que eu entrego, eu sei o que eu estou entregando para o meu cliente. E ele... É a mesma coisa, eu vou dizer até como médica, é a mesma coisa daquele paciente que fica na sala de espera 1 hora esperando pela consulta dele que atrasou. Por que ele espera? Porque ele sabe da competência do médico que ele está buscando. Porque se ele não sabe, ele não vai aguardar. Porque se a gente para pensar no imediatismo, hoje nós temos o imediatismo em todas as áreas. Por que em algumas áreas isso é tolerável e nas outras não? Então isso também é né? Então assim, eu preconizo que o atendimento presencial seja de excelência. E eu uso aquela fala e sempre vou usar. Me corrija, Igor, você como acadêmico, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas eu costumo dizer assim, atenda, pode ser antigo até, mas eu falo assim,
atenda o cliente como você gostaria de ser atendido. Sempre. Atenda o cliente como se fosse o teu pai. E ainda mais pra gente que está na área da saúde. Eu falo assim, se fosse o seu pai, você não gostaria de resolver o problema dele o quanto antes? De tirar a dor dele o quanto antes? Então, gente, nós estamos na saúde, eu digo para eles. Então, prioridade a saúde do nosso cliente. Essa eficiência no atendimento, na resolução, ou pelo menos na amenizar a dor do nosso cliente, é muito importante. E aí eu vejo assim, esse imediatismo cai por terra muitas vezes quando você honra o seu atendimento. Por quê? Porque o cliente entende. Eu vejo duas faces aí da moeda. Ou você atende muito rápido. Tem cliente que vai falar assim, atende muito rápido, eu não tenho nem o que fazer. E ainda cobrou um preço absurdo, por exemplo, para nem olhar na minha cara. Exatamente. Ou você, se você não atende muito rápido, conforme a geração que estiver recebendo esse atendimento, vai dizer que se você não atende muito rápido é porque você não é competente, já não vai acreditar no serviço que ele vai ter lá dentro. Então, assim, a gente está vivendo uma época muito difícil né? Com certeza. Eu queria que vocês comentassem, principalmente as duas convidadas, um pouco essa questão da imagem da loja, né? Esse comportamento de Marta, ele está realmente prejudicando a imagem do estabelecimento. E, de novo, esse é um fato real que aconteceu. E a loja começou a perder um dos seus públicos principais, que são as mulheres. Como é que vocês enxergam isso, né? A questão do comportamento dessa funcionária, ela está atendendo o celular fora de hora. Você falou um negócio interessante antes, Simone. Eu até escrevi um artigo para o Jornal Imparcial no sábado sobre isso. Esse artigo depois vai para a Jovem Pan, também para o jornal lá de Santo Anastácio. Gestão do conhecimento. Você falou que você dá o celular da empresa, né? Eu escrevi um artigo baseado num relato de um amigo que me falou o seguinte: uma indústria tinha um cara que cuidava do setor de compras há 20 anos. Aí, do nada, ele recebeu uma proposta de um concorrente para ganhar muito mais. Com o celular pessoal. E ele saiu. E assim, não é só o celular. No sistema da empresa, nos computadores, Sim. não tinha uma planilha com a relação dos fornecedores, quem eram os contatos. Uma indústria que fatura muito. Sim. Não estamos falando de dezenas de reais, nós estamos falando de centenas de milhares de reais. Aí os caras apanharam. Sim. Por quê? Porque não tinha a informação estava com o cara. Então, aí entra uma questão importante também, né? Você tem que ter uma regra. E eu vejo muitas vezes em lojas, é muito comum você ver isso, tá? Algumas lojas que eu compro roupa para mim, é o celular da atendente. Ela está conversando comigo, ela cria grupos e manda dentro do celular dela, né? Então, ela cria o relacionamento, mas ela não... E aí entra a questão, né? A loja não tem já essa gestão desses clientes. E se ela sai? Né? O cliente Como é que fica sendo dela, né? É como se o cliente não é da loja, tá? Então, essa questão da gestão do conhecimento é interessante. E depois, a hora que sair, deve sair no final de semana, no sábado. É um artigo bem interessante e que aborda essa questão. Mas voltando de novo ao caso de Marta. Como é que vocês enxergam as atitudes dela impactando no negócio? O que daria para fazer diferente para resolver esse problema, né? E aí depois a gente entra num outro ponto. Eu acredito que aí houve uma falha, né, na hora da contratação, e está tendo uma falha nessa empresa da parte operacional primeiro. Treinamento, capacitação. Regras. Se não pode dar uniforme,
exija pelo menos uma calça jeans e uma blusa, que é uma regra básica para quem trabalha em alguma empresa que não dá uniforme. Se você não dá uniforme, eu dou uniforme na minha empresa e também deixo elas em alguns dias livres. Porém, precisam ser roupas adequadas, porque também vai homem na minha loja, vai muita esposa com o marido e eu quero respeito. Então, a parte aí da direção, da gestão dessa empresa. Sim. A gestão, ao contratar, já não cumpriu o primeiro papel, que é impor algumas regras e ordens. Roupa adequada, porque aqui lidamos com homem e mulher. Código de ética da empresa. Né? Sim, então assim, quando você tem uma empresa, eu trabalhei quase 20 anos numa empresa que só ia homem. Ali eu aprendi muito sobre ética, sobre comportamento, sobre fala, sobre todas essas coisas, mas a empresa dava essas ferramentas. Então assim, nunca tivemos problema com isso. Então assim, aí faltou a empresa colocar ordem no negócio. A pessoa entra, começa a trabalhar do jeito que quer, com a roupa que quer, fala a gíria que quer. Cadê o gestor? Cadê o gerente? Né? Exatamente. Segundo, o telefone. Eu acho que as empresas falham muito com isso, essa parte operacional do celular da empresa, em deixar as pessoas com o celular particular. Celular particular é na bolsa. Horário de almoço depois das 6. Aqui dentro você vai gastar o seu tempo, sua energia com a empresa. Então a empresa precisa estar preparada. Então eu dou todas as ferramentas possíveis, celular bom, as agendas dos clientes são todos lá. Não é possível no seu celular particular. O cliente é da empresa, o cliente não é do vendedor ou da secretária, não é. Né? Porque a empresa tem toda uma despesa para estar de pé ali, para a pessoa pegar e fazer no celular dela. Não precisa. O seu celular se deixa guardadinho. Aqui tem internet, Guarda temos sua bateria, ferramentas, fica tranquilo. temos ferramentas, então assim, começa a parte da empresa. A empresa não tem, a operação dela é toda falha. Uniforme, postura de fala, atendimento, treinamento, né? Eu sempre dei muito treinamento em vendas, assim, na parte interna da empresa que eu trabalhava. E as falas, tanto com homem como mulher, tem que ser posicionada com educação. Respeitosas. Né? Pode ser que uma mulher não goste que você chame o marido de querido ou vice-versa, né? Porque pode causar uma má impressão, pode causar uma insinuação. Decote não pode no meio, né, corporativo assim, de atendimento, porque pode causar constrangimento. Sim. Entra uma mulher com o marido, tá lá uma vendedora bonitona, toda sexy, e aí? A pessoa vai ficar incomodada, ela não vai voltar ali, porque ela vai falar, meu marido vai ficar olhando. Então, são detalhes que quem tá por trás da gestão precisa prestar atenção. E hoje isso faz muita diferença. Os maridos das minhas clientes vão lá, eles sentam, tomam um café, conversam com a gente, tudo ali, ó, dentro de um padrão de respeito. Então, a mulher sente a vontade de ir com o marido lá. Ela faz questão que o marido vá. Então, quando perde isso, que começa lá atrás, desde a contratação, né, já dá tudo errado. Por isso que foi para esse caminho tudo isso. Roupa errada, inadequada. Fala errada, inadequada. Né? E aí, cadê o treinamento que precisava ter tido? Cadê, né, a ordem? Ó, celular aqui só da empresa. Uma empresa com 5 funcionários não ter um celular... ou para 5, hoje o celular é a coisa mais barata que tem para você comprar, parcelado, né? É uma ferramenta, é necessidade. É tão necessário quanto o ar-condicionado na empresa. Mesmo porque, Simone, eu falo, áreas e áreas, que nem lá na clínica. A gente tem um celular e o chip fica logado no computador, onde cada setor vai atender o seu cliente. A área odontológica, você que atende, médico, é ele que atende. Não fica nem com o celular da empresa na mão. É porque tá tudo logado no computador. É que na loja elas têm que tirar foto, né? Então cada um tem que ter o seu para ficar tirando foto. Sim, é o que eu falo. Cada setor, um setor, né? Mas imagina ela ter que fazer do dela, né? Tenho problemas também com funcionário em relação a isso. De você ver que para de desenvolver o trabalho e a hora que você começa a chegar mais próximo, você vê que é por conta do bendito do celular. Olha, não tem jeito. Aqui na Toledo, por exemplo, nós antes utilizávamos o WhatsApp como canal de comunicação. Então, se eu precisava falar com o Geraldo para reservar o podcast, eu mandava no WhatsApp dele. O que a gente começou a perceber? O Geraldo, coitado, né? Vou jogar o Geraldo na fogueira. O Geraldo ia ver a mensagem do Igor e aí tinha lá a mensagem do Thiago, filho dele. Tinha lá a mensagem do Thiago, tinha lá a mensagem não sei o quê, e aí ele ia fazer outras coisas. Entendeu? A mesma coisa pro Igor. O Igor ia entrar para falar com o Geraldo, via lá a mensagem da Maria, a mensagem do João, do Ciclano. Então nós fomos para uma outra ferramenta, o Teams. Então a gente usa uma ferramenta específica para que o colaborador não precise nem acessar o WhatsApp dele. É claro que, dependendo do momento, a pessoa ainda utiliza, Claro. mas 90% da comunicação
foi voltada para o Teams justamente para a gente minimizar essa perda de foco. Sim. Então imagina a sua vendedora vai lá bater uma foto da roupa e chega uma mensagem do namorado falando alguma coisa. Aí ela já vai brigar com o namorado ou o namorado brigando com ela. Aí acabou. Já desequilibra. Aí já desequilibra. Não funciona, não funciona. Mas voltando, tudo inicia na contratação. Na contratação. Sim, Exato. O erro já inicia ali na É contratação. a própria gestão, né? Que já começou. sim. Pessoal, um último tema que eu acho que é importante, a gente está partindo aí já para quase 1 hora de episódio. Uma última questão que tem no caso, e eu acho importante a gente abordá-la, é a situação da Marta, né? Que, não sei se vocês lembram no caso, mas ela, quando começou a trabalhar, ela vinha de ônibus. De repente, de um tempo para cá, e talvez coincidentemente com o período que ela está focando menos no trabalho, está focando mais no celular, e a queda na venda, ela começou a vir com roupas mais caras, de marca, né, com calçados maiores, um carro zero, do nada apareceu um carro zero. E aí? O que vocês acreditam? É óbvio, de novo, eu sei o que era o caso real, mas e aí? O que vocês... Se vocês começam a identificar isso dentro do negócio de vocês, o que vocês fazem? Qual é o ponto que vocês começam a olhar a partir dali para entender isso, né? Fazendo essa relação, queda de venda, queda de foco, né? E aparecendo algumas coisas de bens pessoais de alto valor, né? Mudança de realidade, de padrão de vida. O que isso pode indicar? Quais teorias vocês acreditam que pode estar acontecendo aí para a gente... finalizar esse tema aí de hoje? Olha, Wilson, meu ponto de vista é que em exclusivo na situação, né, que a gente vem falando, a primeira coisa que a primeira colocação que eu faria é: bom, o que você está conquistando é problema seu. Eu não tenho nada a ver com a tua vida da porta para fora. Se você tá andando de roupa boa, de carro zero, mas aqui dentro é comigo. E aqui, isso aqui para mim não dá, porque você está prejudicando o meu negócio. E então não pelo que você está conquistando, mas sim pelo que está me prejudicando e prejudicando a minha empresa. Então, eu acredito que nesse momento algo está sendo mais interessante para você, que não a minha empresa, que é o meu foco, é a minha empresa. Então, eu acho que nesse momento você não está mais adequada a continuar comigo. Ponto. E por quê? Porque a gente sabe o porquê de tudo isso. Mas o meu posicionamento de cara seria esse. Eu não buscaria nem entender de onde vem, por que vem, A tua vida lá é tua, aqui dentro é minha. Então eu vou tomar minha decisão conforme dona da empresa. Tchau. E há uma certa conivência, né, do gerente, porque ele já foi conversar, e aí conversa, e está sendo meio, vamos colocar, né, não sei se é aquela história, não sei se fica olhando, né, para as pernas, o que da vendedora, e vai relevando, só que está afundando o negócio, né? Sim. Simone. Eu penso que também o que ela faz da porta para fora não nos diz respeito, porém, desde o momento que afeta a empresa, cai as vendas, a equipe toda começa a ser afetada, tem que haver um posicionamento de ver que essa pessoa não serve mais para trabalhar ali, né? Que ela tá, além dela tá afetando as clientes, ela tá afetando no geral a empresa, Sim, né? a imagem do negócio. As pessoas estão falando, então, pelo que eu entendi, não vou mais naquele lugar porque tem tal pessoa X ali que não é adequada. Então, isso tudo faz muito sentido para mim. Já aconteceu comigo um caso parecido, não que a pessoa conheceu dentro da minha empresa, mas conheceu fora, e esse fora mudou a vida dela mesmo, né? E aí eu percebi que algo ali dentro começou a ficar estranho. Aí eu falei, para mim não dá mais. Para mim não dá mais, aqui dentro as coisas precisam ser do meu jeito, né? Eu tenho meu posicionamento, gosto das coisas muito sérias, assim, então para mim não dá mais. Então aí o gerente já deveria ter dispensado ela, uma vez que ela já estava prejudicando a equipe dele. As vendas caiu, o mais interessado ali era ele, né? Em se desfazer dessa vendedora e contratar uma outra. E buscar
entender tudo isso que está acontecendo. Bom, tivemos uma funcionária que vinha com roupas inadequadas, que chamava os clientes meu querido, meu amor, nananã. Isso deu tudo errado. Vamos reavaliar e Não vamos batia mudar. mais Já meta. caminhou demais, né? Já caminhou demais. demais. Deixou chegar, né? Eu Chegou costumo onde não dizer, precisava. gente, eu vou em vários estabelecimentos, já vi gente me atendendo e falar, olha, a outra vai te atender, ó, não sei o que. É horrível isso, né? Já vi várias cenas, mas o pior é você ver que o barco tá afundando e o gerente tá vendo, mas o proprietário não sabe o que tá acontecendo. Isso. O proprietário tá longe, talvez é franquia, talvez é uma empresa, uma rede grande, e o dono não faz ideia do que acontece. Às vezes eu fico pé da vida, meu esposo fala, você não tem que se meter. Eu falo, não é, porque o cara não tá aqui, o cara não tá vendo. O cara não tá nem ali, o cara tá recebendo o salário dele e dane-se. Ah, não tá batendo? Mas hoje existe tanta tecnologia que o proprietário pode estar onde tiver, né? Mas ele pode ter no final do dia o que gerou de resultado o negócio. Sim, né? sim, Pelo sim. menos, esse é um ponto interessante. Eu acho que o cara que monta um negócio, ele pode ter um gerente? Pode. Mas, cara, acompanha. A gente já falou disso lá Sim. atrás. Acompanha, você tem que ter acompanhamento. Você atribui meta, acompanha, vê o que está acontecendo e conversa com o time, esteja junto com o time. Sim. Né? Isso é fundamental, não Aquela- deixa solto. Aquela expressão, o olho do dono que engorda o Isso. gado, não tem jeito. Não tem, gente. Eu concordo com o Wilson, tem um monte de ferramenta. Agora, se a pessoa virar e falar assim, olha, vai lá e faz. O cara, obviamente, ele vai falar, ninguém cuida do seu igual você. Então, E, ó, se você não estiver em cima ali olhando e cobrando, a pessoa vai falar, bom, se ele que é o maior interessado, não tá nem aí. Quando eu trabalhava de CLT, meu patrão falava assim, nossa, você cuida melhor da empresa que eu. Porque eu vestia a camisa da empresa no geral, cumpria as regras, tudo. E hoje em dia não é assim, né? Ninguém veste a camisa. Nem pelo melhor salário, nada. Ai, Sim. Simone, eu sou então uma privilegiada, porque eu costumo dizer assim. Inclusive, tivemos uma reunião a semana passada que nós chegamos a um consenso que é interessante, né, gente? Que quem não fala a nossa língua, quem não tem a nossa energia, não fica. Sai rápido. A pessoa sai, Sai. porque nós já conseguimos embutir uma cultura lá legal. dentro, que assim, a pessoa se sente mal e ela sai. Porque ela não consegue dar resultado e ela vai embora. Isso é o resultado de uma gestão séria, que sabe realmente o que está fazendo, né? Então isso é muito legal. Pessoal, estamos aí já finalizando. Antes de nós encerrarmos e pedir a palavra para vocês fazerem aí a finalização do episódio, quero aproveitar e agradecer, né, tá aí fazendo a parte técnica, nosso querido Geraldo. Agradecer também a agência Kender, lá do Diego William, que nos propicia essas lindas canecas, onde nós podemos aí estar saboreando a nossa água, que é energia, que é vida, né? Então, obrigado, Geraldo, obrigado ao Diego da Kender. E agora, para finalização, eu vou pedir assim uma palavrinha de cada um de vocês, qual foi a opinião, o que vocês acharam de estarem participando desse episódio, e aí a gente já finaliza. Bom, eu quero agradecer o convite, né? Do Wilson, ao Igor, né, aqui da Toledo. Foi uma experiência muito legal, muito boa, eu nunca tinha participado. E eu quero dizer que eu acho que tudo na nossa vida está em volta do conhecimento, né? Se a gente não buscar o conhecimento, a gente vai ficar para trás, a gente vai ficar atrasado. E é isso. Foi muito bom poder participar. Essa é uma história que no cotidiano geral eu vivo muito, né? Assim, com todas as pessoas que eu tenho contato, que têm empresas grandes, pequenas, é algo que acontece no geral. Essas histórias e muitas outras a gente ouve todos os dias, né? E aí o que falta é isso aí, é posicionamento, foco, né? Uma boa gestão, buscar estar sempre antenado, buscar numa boa contratação, treinamento é fundamental, né? Investir em treinamento. Acredito que muitas pessoas não têm esse perfil. Muitas empresas têm, mas a maioria que eu conheço, quando eu falo, dá um treinamento, não, vou gastar. Então, assim, falta muito isso, né? Falta muito isso aqui na nossa região. E é isso, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Tânia? Eu também quero agradecer, né, ao Igor, que veio participar e que nos cede o espaço aqui da Toledo para que a gente esteja fazendo, juntamente com o Wilson, que é o idealizador desse livro maravilhoso que eu já tive a oportunidade de adquirir há um tempo, e fico muito grata pelo convite, pela confiança. A gente já tem uma parceria aí de algum tempo, é alguém que eu admiro muito pelo conhecimento, pela busca, e que assim, você sempre agrega muito pra gente, Wilson, muito mesmo. Obrigado.
quem não conhece o Wilson aí, que tiver a oportunidade de estar acompanhando mais, vai entender aí que o empreendedorismo, essa fala do Wilson, os aprendizados que a gente tem aí acompanhando ele, inclusive algumas, não consegui, vou ser sincera. Você tá me deixando sem jeito, hein? Não, eu não consegui assistir todos os podcasts. Mas assim, pra gente que é empreendedor, os que eu consegui assistir, assim, agrega muito, porque mesmo quando a gente fala que nem o último que teve, que estava falando do agro, gente, são aprendizados que você leva para todas as áreas. E o objetivo do podcast é justamente esse, é trazer profissionais. Eu falo assim, o livro, quando ele foi construído de uma forma que ele visava vincular a teoria com prática. Então, a teoria que você aprende na escola e como é que isso acontece na prática. E a gente tem a oportunidade, com a presença de vocês, os demais convidados, de fazer essa integração, entender, né, o valor da teoria e o valor da prática. E isso, a hora que se junta, cara, ninguém segura, né? E isso falta para muita gente que está no mercado, muitos estudantes dentro do ensino superior. Verdade. Então, a gente consegue propiciar isso, né? Perfeito. Bom, agradecer também. Estou feliz de estar de volta, né? Nós também. Estou me recuperando ainda, mas estou feliz de estar de volta. Agradecer a Tânia, a Simone também pela participação. Exímio participação de vocês. Foi muito legal o episódio de hoje. E o Wilson, é claro, pela oportunidade de estar aqui contribuindo um pouquinho. Legal. Dá um oi aí para a audiência. Pessoal, continue nos acompanhando. Se inscrevam em nosso canal lá no YouTube, né? Assistam os episódios à medida que forem tendo tempo. E nos próximos dias a gente vai começar a trabalhar também nas redes sociais e no próprio YouTube com recortes de vídeos, com shorts. A gente está estruturando isso, que é algo que nós não tínhamos. Mas à medida que o projeto vai evoluindo, a gente consegue ter condições de melhorar esse material para todos vocês. Obrigado. Simone, Tânia, Obrigada. Igor, gratidão. Muito obrigada. E encerramos mais esse episódio. Muito obrigada. Valeu.